Olá! Estamos aqui hoje no programa Só Sei Que Foi Assim, um podcast de trajetórias de escritores e leitores na academia, que é realizado pelo Instituto Federal do Paraná, no campus Paranaguá, através do projeto Lila, que é o Laboratório Integrado de Letramento Acadêmicos Científicos, e que ele une diversas instituições de ensino superior do Paraná inteiro. Hoje, nós estamos aqui com as professoras participantes do projeto no campus Paranaguá, a professora Rosana Padilha e a professora Angélica Tomiello, que são da área de linguagens, e com a graduanda Kellen, que também está nos ajudando, participando do programa. Hoje nós vamos ter a presença do professor Valdo Cavaletti, o educador Valdo Cavaletti, graduado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em ciências do solo pela Universidade Federal do Paraná, doutor em educação pela Universidade de São Paulo, aperfeiçoou-se em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Pisa, atualmente é professor titular da Universidade Federal do Paraná, campus Litoral, experiente na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação superior, educação profissional e tecnológica, desenvolvimento sustentável, formação de professores, formação profissional, gestão e avaliação educacional e projetos políticos pedagógicos emancipatórios. O professor Valdo foi pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Paraná no período de 2002 a 2006 e diretor da Universidade Federal do Litoral por 11 anos, até 2016. Agradecemos muito a sua disponibilidade, educador, de compartilhar um pouco de sua trajetória, principalmente no foco que estamos propondo aqui, que é o letramento científico. O caminho que profissionais como você percorreram, pesquisadores, professores, atuantes na formação de outros professores, outros educadores, outros profissionais na própria área de formação. Para a gente isso é muito importante, esse compartilhar experiências, esse compartilhar trajetórias. Dessa forma, a gente agradece muito a sua disponibilidade e a sua participação aqui. Valdo, para a gente começar a conversa, que a gente vai lançar a pergunta e deixar você livre para falar, a primeira questão que a gente quer, uma reflexão sua, é que você comente sua relação com a leitura no seu processo de formação acadêmico, pessoal. Como você se relacionou com a leitura ao longo da sua trajetória, ao longo do seu processo de formação escolar e acadêmico? Conta pra gente um pouquinho. Então, uma satisfação muito grande estar aqui contigo, Rosana, que eu conheço de outros movimentos da educação, né? De atividades educacionais no município de Guaratuba e de atividades educacionais no IFPR. Da mesma forma, a Angélica, que eu estou conhecendo hoje, né? É uma satisfação grande a gente se encontrar com professores que estão começando a carreira, e numa instituição como o Instituto, né, que é uma instituição democrática, participativa, de inclusão. Você vai ter uma caminhada muito boa, espero, né, dentro dessa instituição. Com a Kellen, que está nos bastidores aqui dos estudantes, que eu fui professor dela por uns 3 anos na UFPR Litoral, e agora na pós-graduação na questão das alternativas educacionais. Encontro ela aqui fazendo um outro curso no Instituto. Então isso é uma coisa muito boa, ter esse tempo aqui nosso, né? De minha parte, um tempo que vocês precisarem, sem problemas de relógio e coisas assim. Às vezes, né, quando eu falo um pouquinho desse projeto, de projetos como esse, que eu gostei da apresentação, né, da estrutura, do interinstitucional que vocês fazem com a UTFPR, com universidades estaduais, com diferentes campos do Instituto. Já é por si a ideia de a gente trabalhar com interrelações. Ela é uma ideia bem avançada pedagógica. E interrelações interinstitucionais, mais ainda, e intergeracionais, mais ainda, né? Diferentes gerações interexperienciais, né? Que são movimentos que nós trabalhamos na especialização, principalmente, com todos os níveis educacionais, né? A chamada ANE, Alternativas para uma Nova Educação. Dizer que
eu aceitei de imediato, claro, não foi por causa do programa, mas ao aceitar eu fiquei mais motivado ainda porque eu vi a ideia do programa de vocês de pesquisa, né? Então me ponho à disposição para o que vocês precisar em outros momentos também. Quando eu digo eu tenho tempo, gosto do que eu faço e só faço o que eu gosto dessas coisas, eu gosto muito. Então a pergunta, a leitura. Talvez, né, eu tenha tentado dizer num memorial que eu escrevi, eu fiz vários memoriais na minha caminhada. E ao falar memorial, que pode ser um processo que fica muito difuso, né, porque a gente dá o nome de memorial para muitas coisas, mas eu estou me referindo à metodologia de histórias de vida, ou narrativas ou autobiografias, aonde que tem como uma técnica básica de trabalhar as histórias de vida, as memórias, o memorial. Eu escrevi vários memoriais progressivos, né? A gente sempre faz olhar do último sobre o anterior, vendo como é que foi a evolução, ou a involução, né? Porque nós, humanos inacabados, também desaprendemos. É interessante, né? Que tem tanta gente que desaprende, que é um negócio impressionante. Principalmente para nós que atuamos nesse espaço institucional da educação, a gente vê às vezes pessoas com grandes perspectivas, seja estudantes ou colegas, né? E depois encontra eles um tempo depois completamente diferentes, né? Seriam alguns românticos, né? Conspiradores para um mundo melhor, e depois estão a serviço de uma multinacional, estão a serviço do dinheiro, estão a serviço de coisas assim. Então, com isso, eu exemplifico que às vezes a gente pode evoluir, mas a expectativa é que evolua, né? Então, essas inflexões muito grandes, eu também tive na minha vida, e foram bem grandes, mas num olhar assim, eu tenho 67 anos, tenho 3 filhas, uma é professora, colega de vocês aí do Instituto. Cada uma das 3 filhas tem um neto mais velho, e depois as outras 2 têm 2 netinhas, mais nova tem 1 ano e 2 meses, nasceu na pandemia. E eu vejo como os filhos ou os professores tentam educar, e comparo muito com essa questão da história da gente, né, da memória, porque às vezes a gente quer que os alunos nossos, os filhos, ou no meu caso até os netos, façam aquilo que a gente não fez. Faça o que eu digo, não faça o que eu fiz, no caso, né? Eu faço, mas no caso o que eu fiz lá atrás, né? E essa minha caminhada com a leitura foi interessante, porque o lugar que eu menos aprendi a ler foi na escola. E diga-se de passagem que na escola, então eu comecei em 67, eu comecei há 60 anos atrás, não aprendi nada. E inclusive eu me definia, embora eles não me definiam assim, mas eu criei um título para mim como o pior aluno que a escola conheceu. Eu não gostava da escola e a escola não gostava de mim, mas eles gostavam, mas eu dizia que ela não gostava de mim, porque a escola não tinha nada a ver com aquilo que eu gostava, que eu fazia, e é evidente que isso levou a não aprender. Eu no primeiro ano não gostei nada e nem sequer procurava aprender alguma coisa, porque não fazia muito sentido isso. Eu fui entender isso uns 40 anos depois, quando entendi com mais profundidade os processos de alfabetização. O processo de alfabetização que foi usado comigo não tinha sintonia nenhuma. Era o único processo da época, né? Que era o silábico. E eu não tinha aquilo como uma coisa que fazia sentido para mim. Aliás, eu dizia que o meu bode, eu tinha um bode de animal de estimação, que ele ia comigo até a porta da escola e depois ia embora comigo, mas quando eu via toda aquela criançada fazendo ba, bé, bi, bó, bu, b com a, ba, b com e, bé, b com i, bi, eu digo, nossa, o meu bode faz muito melhor do que eles, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E daí eu não aprendi, daí me empurraram para o segundo ano, meio assim, porque, sei lá por que me empurraram para o segundo ano, porque eu já teria segurado no primeiro. De certo, tinham dito assim, vai para o segundo ano, quem sabe aprende alguma coisa. Eu continuei não gostando nada daquilo. E daí houve uma negociação da minha mãe. A minha mãe era só alfabetizada, mas lia bastante. Meu pai também a mesma coisa. Eles diziam, mas você não
Não sabe ler? Eu digo, eu não, e nem quero aprender aquele negócio lá, o meu cabrito é melhor que aquilo lá. E isso é verídico, porque depois eu fui, não da minha memória somente, eu fui buscando isso. E daí fizeram uma negociação lá, disseram que era melhor eu reprovar de ano, para tentar ficar mais fortinho, até porque eu acabei, eu acho que eu entrei um ano mais acelerado no primeiro ano de idade. Daí, por uma razão familiar, nós fomos para outra cidade por um ano. E na outra cidade era um método diferente. Depois eu tentei resgatar as pessoas, fui lá, tudo isso anos depois, né? Eu já era professor, fui estudar tudo isso. E acabou que eu não resgatei nenhuma pessoa, mas mais ou menos eu compreendi o processo deles. Mas eu queria ter muito falado com alguma professora minha, não tinha mais nenhuma lá. Fui resgatando coisas assim pelas pessoas mais antigas do colégio. Mas paralelamente isso eu não aprendi na escola porque eu descobri os gibis. E os gibis acompanharam durante mas no mínimo 15 anos. Eu comecei a ler gibi pelas fotografias. Paulo Freire ia gostar muito quando ele usa aquele exemplo da latinha de Nescau, né? E o gibi, eu olhava a fotografia assim e mais ou menos eu deduzia o que eles estavam conversando ali com aquelas bolinhas em cima do gibi desenhado, né? Eu lia de tudo daí, de gibi. Mas eu me lembro de um bem que era o Jacques Douglas, que era um gibi lá da antiguidade, e lia de forma geral os tio Patinhas, né? A Disney. Aí, juntado com essa outra escola, meu processo de leitura foi muito rápido. Eu diria assim, se a escola me ensinou 10%, os gibis me ensinaram 90%. Eu me lembro até do pai, às vezes precisava de algum apoio. Ali quando a gente tem 7, 8, 9 anos, que mora no interior, em cidade bem pequena, você tem que às vezes separar, né, os bezerros das vacas, é coisa que a criança faz. Levar água para quem estava trabalhando, tinha umas muringas que a gente levava água. E o pai vivia me dando bronca, que ele diz, você só quer saber de gibi, cara, tem que vir um pouquinho, você vai ter que aprender a vida, não sei o que, ele falava muito isso, né, ele já é falecido. Então esse é um ponto, os gibis. Aí tinha um segundo ponto que apoiou bastante na sequência, mas isso eu já tinha uns 12 anos. De 10 anos eu comecei a ler esses livrinhos de bolso, eu lia Faroeste primeiro. E daí quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a ler romances e coisas assim. E a minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, eu tenho 2 mais velhas, nós somos em 10 irmãos, 3 irmãs e 7 irmãos, um irmão e 2 irmãs mais velhas do que eu. Uma irmã mais velha que ela assinava um livro que era Círculo do Livro, alguma coisa assim, que circulava e vinha pelo correio. E ela me dava esses livros de José de Alencar, né, Machado de Assis, para eu ler. E eu lia, porque eu fui consumindo tudo que tinha por perto para ler, mas é que tinha muito pouca coisa, não tinha coisa de ler, não tinha. A tal ponto, quando eu não tinha nada para ler, eu lia a Bíblia, mas não porque eu era religioso. Eu li a Bíblia porque o Antigo Testamento tinha umas histórias fenomenais que eu contava para os outros. Nossa, aquilo ia para os filisteus, né? Era um negócio muito bom aquilo lá. E até contava essas histórias da Bíblia, né? Eu sabia. O Novo Testamento eu não lia, que é dos evangelistas, né? Eu li o Velho Testamento. Então juntou aí primeiro os gibis, depois os livros de bolso com temáticas diferentes e depois a Bíblia. Mas na escola eles não davam coisa pra gente ler. A nossa escola não tinha biblioteca. Possivelmente, se eu tivesse caído numa escola de biblioteca, ia ser algo extraordinário, né? Entrar e ver aquela, né, que a gente vê hoje, mas não tinha, nossa escola não tinha biblioteca. E dificilmente as pessoas não tinham livro. Eu não me lembro de livros nas casas das pessoas que a gente trabalhava. Eu trabalhava no serviço até depois, já com idade. Eu comecei a dirigir com 13 anos e eu trabalhava em serviço pesado, de
de agricultura, de serraria, mas então eu sempre me misturei com as pessoas que trabalhavam nesse serviço também bastante. E ninguém delas tinha livro, a não ser o Altino, que era o cara dos gibis. E o Altino era filho de um capataz de uma propriedade pequena de gado, que os pais eram analfabetos, mas ele lia os gibis. Então eu digo assim, o meu alfabetizador talvez tenha sido o gibi com o Altino mediado. Tudo isso aí eu conto no memorial, vocês vão encontrar um pouquinho lá. É só pôr meu nome na UFPR, Vivências e Sínteses de uma Vida Sexagenária. E eu usei essa história para tentar mexer com os professores, porque quando a gente rotula que alguém é um péssimo aluno, eu digo, então você está olhando para mim. Mas depois eu passei, não vou entrar nisso agora, mas no final do ensino médio, quando foi chegando o final do ensino médio, que eu fui expulso, porque eu liderava, eu comandava as quadrilhas lá, as gangues. Eu queria saber de jogar bola e dirigir caminhão. Por mais que eu lesse, eu não associava a leitura com a escola. Então chegou um ponto de dificuldade que eu fui expulso. Tudo isso aí eu relato também lá no memorial. E aí algumas pessoas falaram comigo que eu gostava muito delas. Elas disseram, na época, mas veja e tal, e eu ouvia elas porque eu gostava delas, que eu podia, coisas assim, né, ia morrer, ia não sei o que, um monte de coisa, e é um processo que foi uma conjunção de forças ali nos 16, 15, 16, 17 anos, eu fui me tornando uma pessoa que gostava de estudar. Eu não gosto de falar isso, mas eu vou falar. E eu fui referenciado durante muitos anos, volta e meia ainda eles falam na Federal, fui o melhor aluno da história da Federal. Passei em primeiro lugar em tudo. Então quando eles me chamam hoje para falar nas palestras, que os professores dizem, vai eu, Valdo, vai falar não sei o que e tal, eles ficam tudo ajeitadinhos, às vezes 100 professores, 200, 300. A Rosana até já me assistiu lá no Gratulino, né? Eu digo assim, por que vocês vieram me assistir? Ouçam os alunos de vocês, que vocês acham um péssimo aluno. Amanhã ele pode estar dando palestra para vocês de como dar conta na educação. E o dar conta aqui na educação tem a ver com um pouquinho da área da pesquisa de vocês, porque o ler, para mim, ele era bem importante. O escrever, muito pouco. Aí tem uma outra história da escrita, mas isso... Essa outra história da escrita é que interessa, né? A gente, porque assim, ficou claro que no processo escolar aí, né, não foi a escola que ensinou a ler, mas escrever, como é que foi? Porque se a escola não ensinou a ler, como é que o senhor aprendeu a escrever e como é que esse processo de escrita foi se tornando para o senhor, para você, ao longo do processo escolar e fora do processo escolar também, porque a gente percebe que a vida foi muito importante na sua formação, assim. Eu vejo dois, claro que não é uma resposta absoluta, na vida não tem resposta absoluta, é de uma complexidade. A gente pode dizer os pontos, talvez referenciais, que foram mais fortes, né? Mas a escrita, ela se dá basicamente a partir da adolescência. Na escola, eu me lembro de um ponto bem forte, e agora eu estou em dúvida se eu escrevi no memorial ou escrevi em outros textos isso. E a professora pedia, eu fazia 2, 3 linhas, não queria nem saber daquilo, e se dissesse quem terminar pode jogar bola, mas pense, cara que saía correndo mais do que o vento. E eu passei a jogar no time da região, da cidade. A minha vida era jogar bola e a do meu pai era eu trabalhar com ele, né? Então, me sobrava pouco tempo para jogar bola, que a gente tinha que trabalhar muito, né? A vida era muito trabalhada, uma família grande de 10 filhos. Então eu saía assim, correndo do trabalho para jogar. É uma paixão por jogar. E a escola, dentro disso, escrevia qualquer coisa lá. Aí tinha um fato, assim, tinha uma professora de português
que eu não gostava, depois passei a gostar dela, porque um dia ela fez uma coisa meio estranha, assim, sabe? Ela mandava a gente fazer qualquer coisa, eu falava de qualquer jeito, eu escrevia lá uns garranchos, uma letra feia de danar, né? Nunca mais achei um caderno meu, porque eu perdia meus cadernos tudo na beira do rio, no campo de futebol, chovia, olhava, um caderno não durava um mês para mim, porque eu perdia o caderno, eu não tinha um caderno. E ela disse, nós mudamos o horário por uma questão de falta de sala, e eles fizeram um turno com a idade ali dos adolescentes mais desenvolvidos, né, não no início da adolescência, um turno das 4 da tarde às 7 da noite para dar espaço nas salas. A turma da noite começava às 7 e empuxaram da manhã e fizeram 4 turnos na escola porque não tinha sala de aula. E ela pegou e disse assim, vamos lá fora, que está um dia bonito, assim, não era uma cidade como é adensada essa cidade, não tinha, o colégio era, o terreno do colégio, Rutherle Barbechon, esse está no memorial, era enorme, tinha campo de futebol, tinha não sei o que e tal, e não tinha cerca. Eu tinha até a minha saída, que eu saía por trás do colégio quando saía fugido, né? Que pouca gente usava, porque eu saía por dentro do matinho lá e saía embaixo, eles não me achavam mais. E ela disse, vamos lá fora, e tinha um gramado assim, hoje não tem mais porque eles fizeram um barracão ali. Eu passei lá, eu passo sempre onde que eu vivi, né? Agora na Semana da Pátria eu passei de novo, vi que eles já fizeram cerca de uma altura, não sei o que, se fosse aluno hoje ia ter que dinamitar os muros, porque não tinha mais nem como pular aquela cerca lá do tamanho que fizeram. E ela disse, descrevam o que vocês estão vendo. E era o pôr do sol, um mundo de passarinho, porque era bosque assim, de uma madeira chamada guamirim, que hoje é proibido de tirar porque ela está em extinção, ela dá um arbusto alto e eles tiram muito para além, e ela dá uma frutinha para passarinho, mas tinha passarinho que não acabava mais. E eu fui escrevendo aquilo, ela pediu para escrever, eu não fiquei pensando, letra bonita, não sei o que, eu fui escrevendo, acho que escrevi mais naquele dia do que tinha escrito no ano inteiro. E quando ela pegou a irmã Maria Perini, ela pegou aquilo lá, ela ficou encantada, né? Mas não sabia, ela começou a me elogiar. Eu disse, que essa irmã está me elogiando tanto? Eu não gosto de ser elogiado, porque pegava mal para o meu time eu ser elogiado por professor, né? Por isso que era do outro time. Os alunos bonzinhos ficavam na frente, com a roupa limpinha, já vinha meio com as unhas tudo sujas, da roça e coisa. Aí começou a elogiar, e depois foi falando, não foi só nesse momento, ela foi falando que eu fazia redação muito bonita, e eu escrevi num tempo que eu não tinha aprendido nos verbos, né? Eu escrevi a minha fala do que eu estava sentindo, é como se eu estivesse falando que dia bonito, os passarinhos, ou não sei o que, né? Que seria muito bom eu achar essa redação, mas seria quase impossível, né? Só se ela tivesse guardado nas coisas dela. Então, este foi um ponto. O segundo ponto da escrita eu atribuo o seguinte, eu gostava de uma outra menina, que é o tempo que a gente começava a gostar um do outro, né? Então, meia hora corria atrás da bola e meia hora olhava para as mulheres já. No jogar, a gente cuidava mais da torcida do que da bola, né? E era um negócio interessante isso. E tinha uma menina que eu gostava, ela faleceu, essa menina. Comecei a gostar dela, assim, mas ela não sabia, né? Ninguém sabia, só eu. E nós tínhamos um professor que ditava, professor de história, que também já faleceu, sobrenome Grando. E ele ditava, mas ele ditava toda a história antiga, a história média, tudo, ele só ditava. E ele fazia muito rápido. E a gente já chegava nele, que ali na transição, né, do antigo primário para o secundário, que os caras já diziam, você vai ver lá, o negócio lá do professor aqui, ele é tudo ditado em alta velocidade, e é importante e tal. Eu digo, eu não vou escrever. Ele ditava uma página e eu escrevia uma linha. Aí eu comecei a gostar dessa mulher. Acho que ela nunca soube que eu gostei dela. Eu acho que não.
E ela escrevia assim, e era a primeira que terminava na sala. Digo, opa, né? E eu comecei a dizer, mas vou impressionar ela também. E comecei a escrever rápido, mas levei um meio ano para chegar perto dela. E aí, no meio ano seguinte, nós fomos 3 anos juntos, ali nesse período, mas no primeiro ano, já numa parte do ano, que não dá para, minha memória não traz com precisão assim, mas foi ainda no primeiro ano, eu terminava junto com ela o ditado do cara. E a gente ficava com essa folia. Ela terminava e olhava para mim, eu terminava e olhava para ela. E o resto da sala ainda escrevendo. Eu não sei se eu conseguia ler o que eu tinha escrito, até porque o professor não mandava a gente ler depois, mas eu escrevi muito. E isso foi uma sequência que eu usei depois nas minhas aulas, porque tem muitos alunos, vocês são da área mais do que eu, que dizem, eu não sei escrever. Mas a minha sequência não foi reproduzir ditado de professor, foi escrever cartinha de amor. Como só tinha correio, não tinha essa porcaria aí de WhatsApp, textão, qualquer coisa, corrige tudo, é evidente que você não tinha como muito você fazer uma carta romanceada, cheia de garrancho e erro, né? Então eu cada vez fui caprichando mais. Ali eu já tinha uns 14 anos. Então eu acho que o ponto mais, e ainda antes de eu entrar num ciclo do aluno, o contrário, né, de um aluno bom. Eu ainda era um aluno ruim. Mas eu escrevia carta eu escrevia carta para todo mundo, que a mulher que me dava bola, né? A gente jogava com o time, ia para a região, você jogava na região inteira, era aqueles campeonatos amador, semiprofissional que circulava. E você ia olhar para a torcida, ia olhar para tudo, né? Em volta e meia, uma te dava o endereço, e você pegava o endereço e depois mandava uma cartinha, né? Uma cartinha bem cuidada, não é que nem hoje, que os caras já saem dizendo bobagem, em vez de criar uma construção. Então, olhem assim, eu lia José de Alencar, Machado de Assis, Gibi, eu lia romances, desenvolvia escrita meio estranha. E aí passei a escrever carta, e ainda nesse período eu fui cobrador de ônibus, mas daí era uma escrita muito curta, porque quando briguei com meu pai, e eu disse, eu vou me virar, e ele até me incentivou. Depois, é claro que eu entendi que ele fez isso como uma autonomia dos filhos, né? Principalmente essa saga nossa que vem para o Brasil para arrumar trabalho e coisa assim, não tinha como na propriedade você ter a sucessão de famílias, 10 filhos, 10 famílias, uma família vira 10. E eu, quando eu disse que eu não trabalho mais com vocês, quer me mandar muito. E daí eu disse, vou procurar, ele vai trabalhar onde? Eu vou procurar emprego. E eu trabalhei naquela empresa que tinha linha São Paulo, Curitiba, a empresa Reunidas. Ela recentemente deixou de existir, mas ela cobria toda Santa Catarina e se alastrava para o Paraná, principalmente nas capitais, daí a partir de Santa Catarina. E eu tinha que fazer os memorandos como cobrador e tinha que fazer também não tinha passagem impressa, era tudo escrito a passagem. E depois você tinha que fazer o relatório, né, o cobrador cobrava o dinheiro, escrevia a passagem, tudo de tal lugar era tal lugar. E ali eu conheci muita gente. Ali eu acho que a minha linguagem ela melhorou um pouquinho, porque até hoje eu tenho uma coisa muito acaboclada, né? Porque nós não aprendemos português, nós aprendemos uma mistura, né, de dialeto italiano com caboclo, com língua africana, porque ali era uma fronteira agrícola e misturava tudo, né? E a escola tentava até nos ensinar, mas do jeito que eu era aluno, eu não ia aprender nunca, né? Eu não ia aprender nunca, mas no cobrador de ônibus, eu fazia uma linha de 35 quilômetros 2 vezes por dia. Ia de manhã, voltava no almoço, ia depois do almoço, voltava de tardezinha, e daí já ia na aula à noite. Eu passava por 4 culturas diferentes. Eu saía de uma cultura italiana, eu passava por uma cultura alemã,
depois vinha uma cultura suíça e depois uma mistura de tudo, onde que tinha bastante polonês. Então, como eles falavam metade das palavras numa língua, metade na outra, eu desenvolvi muito o processo que você tinha a leitura e tinha alguma coisa de escrita, eu desenvolvi muito a comunicação com públicos diferentes. Eu nunca tive problema de comunicação e eu atribuo a esse período, porque você, num raio de 10 quilômetros, assim, que levava 30 minutos para o ônibus fazer, porque era estrada de chão, tinha que ir carregando, ajudando os caras a carregar as mochilas, as coisas e tal, e etc., você tinha que entender o que eles falavam e tinha que tentar dizer alguma coisa também. Então não tinha problema de comunicação, né? Eu não me lembro de eu ter dificuldade de falar em ambientes de outras linguagens, né? Depois, claro que circulei em outros países e claro que cada língua que a gente possa aprender é de uma evolução extraordinária, mas muito mais importante que a língua é a comunicação. Você saber se comunicar sem falar a língua do outro é uma revolução. Até porque nós temos as várias deficiências também, né, e coisas assim. Mas é um território, Rosana, meio nebuloso, sabe? Para mim, eu fui aprendendo isso no doutorado, estudei muito. Eu estudei todos os campos da educação. Eu digo, é muito difícil que alguém tenha feito um programa que nem eu fiz. Em 3 universidades brasileiras, na USP, na PUC de São Paulo e na Unicamp. Eu misturei tudo. E numa universidade italiana, que daí até me deram um título de aperfeiçoamento, mas no fundo eu estava fazendo um estudo. Eu estudei todos os campos, os grandes campos da educação, coisa que ninguém mais faz. Porque você estuda a história da educação, a sociologia da educação, ou a filosofia da educação, né? Ou os fundamentos epistemológicos, lá onde que parte a pedagogia estuda. E eu estudei um programa que eu fiz para estudar. Eu queria compreender, aí eu compreendi muita coisa, né? Dessas questões. Mesmo assim, eu tendo estudado muito, me surgiu muitas outras questões que eu vivo estudando, né? Que nem agora na pandemia eu também invadi uns campos da complexidade. Eu acho que o campo que eu mais estudo é o da complexidade, que está centralizado no Edgar Morin e Csikszentmihalyi, né? As teorias da complexidade. Você não pode ver nada fragmentado, você tem que sempre ver o fenômeno complexo. Mas mesmo assim eu tenho dificuldade dessas respostas que vocês me pedem, de como que eu desenvolvi a escrita. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Então, provavelmente entre o final do ensino fundamental e médio, que a gente chama hoje de fundamental e médio, né? Na época que eu fiz era segundo grau, terminando o segundo grau, para entrar na graduação, para entrar na faculdade, né? Tinha o vestibular. Qual foi para você assim, esse processo de finalizar ali aquele período e daí entrar na graduação, a escolha do curso de graduação e assim, teve uma preparação, teve um vestibular, teve uma redação, teve algum processo onde a escrita era necessária e saber o que escrever ali para entrar era necessário, ou não teve isso? No meu não teve, mas eu já não tinha mais dificuldade, a tal ponto que quando eu fui pró-reitor, foi na minha gestão que nós implantamos a redação. Não tinha redação nas universidades. A primeira a pôr redação foi a Federal do Paraná. Ali onde que a Angélica estuda, tinha uns professores ali que atuavam comigo já dentro da equipe. A Rosana Albuquerque, era o Erasmo Gruzinski, deve ser muito falado lá. E nós colocamos a redação, mas eu já não tinha muita dificuldade ali, porque eu já tinha uma decisão de que, desse acúmulo que eu fui fazendo, que eu ia passar
facilmente em qualquer curso. A minha maior dificuldade foi escolher o que fazer. E eu fiquei o ano inteiro do cursinho, fiz o cursinho Dom Bosco, porque eu fui fazer um vestibular no Rio Grande do Sul, nunca tinha vindo para o Paraná, eu fui fazer um vestibular em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que era o mais viável das federais. Eu tinha que ir para uma federal, né, porque ia ter que me sustentar, e eles anularam o vestibular lá. O vestibular era unificado nacionalmente, na época da ditadura, você só fazia um, não tinha como fazer dois. Ele era todo o sistema era unificado. Unificado o dia, não a lista de aprovados. Era um dia único para o Brasil inteiro, era uma imposição da ditadura. E eu acabei indo fazer na Federal de Santa Maria, bem no ano, é fácil hoje achar na internet o vestibular anulado da Federal de Santa Maria, 1973 para 74, eles roubaram as provas. Eram 4 dias de prova. Quando estava no segundo para o terceiro, nós fizemos 2 dias o vestibular e daí ia para o terceiro, eles nem fizeram o terceiro dia, virou um banzé aquela cidade. A Federal de Santa Maria é uma universidade muito grande, tinha muita gente. A cidade de Santa Maria, no coração do Rio Grande, vive em função disso, dessa universidade, há muitos anos, é onde que tem aquela boate que queima, né, que mata 300 jovens. E minha família, os meus pais eram da geração dos gaúchos, né, italianos gaúchos. Eu já era de dentro da família, mas tinha gente do Rio Grande, tinha gente de Santa Catarina. Eu nasci em Santa Catarina, fui um dos primeiros. Mas sempre gaúcho, não importa onde eles estão no Brasil, eles idolatram aquele Rio Grande, né? Eu voltei a gostar, mas depois de ficar muito desgostoso, porque eu voltei para casa e disse pro pai, eu gastei o dinheiro que eu tinha, era eu que tinha que acumular dinheiro. Esses gaúchos aí que você me falou, que eu gostava, e tá um bando de ladrão, roubaram as provas, nunca mais piso dentro do Rio Grande. E no mesmo sentido voltei para Santa Catarina e já agarrei para Curitiba. Digo, vou para Curitiba. Alguém tinha me falado da tal de Curitiba, eu confundia com curitibanos, eu fazia uma confusão. E vim para Curitiba, comecei a trabalhar na Hermes Macedo, no setor de conferência da Hermes Macedo, que era ali na João Negrão. Fiz o cursinho Dom Bosco e digo, eu vou passar nesse negócio aí. Já queria estudar, já ia, digo, aqui não dá para trás, eu não volto. Então ali eu já lia muito, mas eu lia pilhas de coisas assim. Eu me lembro já de ler temáticas bem diferentes, mas não porque pediam para ler, eu lia. Eu tinha feito por fascículo a coleção Conhecer, eu tinha feito, até algumas eu tenho aí até hoje. E eu lia tudo. O que chegava na minha frente, eu ia lendo assim aos montes. História, eu lia tudo. Eu gostava demais de história. E na fila para me inscrever. E aí eu comecei a ter um desempenho alto nas avaliações do cursinho. E os professores ficavam, não, você tem que fazer medicina, E eu digo, acho que eu vou fazer medicina. Não sei o que lá, mas não sei o que eu vou fazer direito, e aquilo virou uma confusão para mim, mas eu ia indo, sempre com desempenho alto. Eles chamavam nos provão, acho que do cursinho, era ali na Vicente Machado, em Curitiba, e eu fiquei com essa dúvida tremenda da profissão. Hoje eu digo assim, anos, né, eu trabalhei na orientação de jovens na universidade, lá por uns 20 anos, eu digo assim, não importa a profissão, faça aquela que você acha melhor para você nesse momento. Depois você vai mudar do jeito que você quiser. Eu mudei umas 5 vezes. Quando vocês leram ali, vocês viram que vai mudando, né, de um lado para o outro que eu vou. E por que agronomia? Porque o local de inscrição era o único, onde que até hoje é o Centro Politécnico da Federal, na saída aí para Paranaguá. Tinha um gramadão assim, mas fui nos últimos, acho que no terceiro último dia ou no segundo último dia, a fila era quilométrica. Eu sei que eu entrei 8 horas da manhã. Era 2 horas da tarde, eu não tinha chegado no guichê ainda. Mas foi bom, porque eu essa fila eu me lembro, eu mudei umas 28 vezes a profissão. Eu digo, não, essa não sei o que, não, nessa não.
E ainda quando estava quase no final, digo, não, eu tenho que decidir entre essas duas. Daí me lembro assim, digo, mas eu tenho que chegar ali, eu tenho que dizer, porque você chegava e entregava o negócio, não tinha mais, eram uns guichês assim, você entregava o negócio. Daí eu disse, passe na frente, que o cara foi buscar uma coisa para mim ali, ele já vem. E eu passei uns 3 na minha frente, fiquei. Eu digo, estava escrito medicina. Eu digo, que medicina que nada? Eu sou jacula do mato, não sei porcaria nenhuma. Parece que essa agronomia, e eu que mexo com planta, vaca, não sei o que eu mexi a vida inteira, não vou inventar moda, vou fazer agronomia. Eu passava em primeiro lugar em medicina também, eu passei em primeiro lugar, né? 6º lugar geral. O cursinho já imaginava, né, que o senhor tivesse... Digo, sabe de uma coisa? E gostei da agronomia, eu gostei, mas gostei de tanta coisa, Deus vai dizer assim. Biologia também não terminei, aí eu fiz não sei o quê, e comecei 3 mestrados, só terminei 1. O cara chegava no mestrado, eu digo, agora estou mais esperto, né? Não sou mais tão jacuzão do mato. O cara começava lá a me fazer muita pergunta no mestrado, digo, esse treco aqui pode parar, pode parar. E eu acho que eu só terminei doutorado porque eu, no fundo, estudei o projeto meu e o que estava escrito na USP. Mas como eu tinha passado nas 3, uma era paga, que era a PUC, mas a universidade pagaria, eu digo, não vou gastar dinheiro público, eu já era bem militante político, né? A Unicamp, não gostei lá da coisa, eu fui na Unicamp por causa de um cara chamado Rubem Alves. Ele era professor da Unicamp. E o que eu gostei mesmo é da USP ali, porque era um fervo velho ali, daí digo, vou por aqui mesmo, mas daí eu fiz créditos na Unicamp e fiz créditos na PUC, porque o meu professor era 20 horas na USP e na PUC. E eu depois continuei mais tempo na PUC relacionado do que na USP, que é muito metida. Mas na PUC tinha uma coisa que eu adorava, que eu conheci ele, mas não na PUC, ele já não estava mais na PUC, que era o Paulo Freire, né? Eu conheci o Paulo Freire na militância política. Eu era do PT, né, na criação dos anos 80 até 91, e o Paulo Freire era secretário da Educação da Erundina em São Paulo. O Paulo Freire, nossa, eu já tinha lido. O Paulo Freire tem um livro genial, mas genial, que dificilmente as pessoas leem, que é Extensão ou Comunicação, que ele fala sobre quase ninguém lê. Esse livro é um tratado epistemológico, só que ele está falando do agrônomo. Ele está falando do agrônomo porque quando ficam discutindo o que é extensão aí, das resoluções de extensão, digo, se você não lê o livro do Paulo Freire, nem começa a discutir. Ele vai dizer a diferença que existe entre você estender saberes do centro do saber para o centro pro local da ignorância, versus entrar em comunicação. É dali que vem o pensamento dele não há saberes mais, não há saberes menos, há saberes diferentes. É desse processo do desastre que o agrônomo, o veterinário causavam ao tentar modernizar o campo, que deu todo esse êxodo rural. E eu conhecia ele desse livro e da pedagogia do oprimido, evidente. Aí eu já era politizado, militava bastante e coisa, fui presidente do PT no Paraná. E depois, quando me encheu também, em 91, vocês já viram que eu mais saio depois do que entro, né? Em 91 eu digo, chega, me desfiliei, digo, o partido para mim acabou. Claro que sempre fiquei no campo progressista, né? Circulo aí na ignorância. Então, Rosana, eu acho que, assim, pela profissão, tanto é que eu desenvolvi um conceito que eu trabalhava muito entre modo e meio de vida. Você tem que compreender que você tem que construir o teu modo de vida. E o teu meio de vida onde que é possível. Às vezes você forma numa coisa e tem que trabalhar em outra. O capitalismo usa a gente como escravo intelectual. E quem não tem a intelectualização usa lá como escravo braçal, continua usando. Agora, quando você consegue aproximar o teu meio de vida do teu modo de vida, você não aposenta. Você não aposenta porque é o teu modo de vida. Sindicato perde o sentido para você.
ele é muito importante para os outros, mas para você ele perde o sentido. Ele faz uma luta trabalhista que não tem mais sentido para você. Tanto é que eu deixei de ganhar mais para trabalhar onde que eu gostava mais. Eu saí da universidade umas 3 vezes e voltei. E eu digo, e agora vai ser difícil sair, né? Porque eu já me adequei tanto, e daí eles não mexem comigo, porque eles dizem que eu sou muito brabo. Não sou bravo, mas eles dizem assim, não mexa com o cara que ele tá quieto. Porque quando eu fico inventando coisas na educação, né, na emancipatória, nesses movimentos de coisa, então eu acho que deu certo no momento certo, profissão. E a tua pergunta toda está no vestibular, tanto é que nós ia fazer uma chapa agora para disputar a reitoria. 3 amigos, muito, que foram da gestão famosa lá, que criou cota, criou tudo, 2002, 2006, que era o reitor, o Carlos Moreira Júnior, a vice-reitora, que era a Maria Tarcisa Bega, que foi diretora da Humanas, aí onde que você estuda, antes de separar, Angélica, era tudo Humanas, a Tarcisa. E eu que estava na concepção do processo educacional, já naquela gestão, e estava numa pró-reitoria, eu digo, nós vamos fazer uma chapa assim. Tem um programa só, tem um programa só com uma única proposta, acabar com o vestibular. Nós vamos desenhar um sistema educacional que todos possam estudar. Vai ser um caos na elite, né? Porque a elite reserva o espaço para ela. Mas o Rubem Alves disse uma coisa que às vezes a pessoa pega só essa frase. Ele diz, não existe processo de seleção justo socialmente. Se você não puder dar espaço para todos, o processo mais justo que tem é o sorteio. E veja que o Instituto está fazendo sorteio aí de vaga, às vezes o Rubem Alves ia gostar. E pessoal, se você não me atacarem, eu falo o dia inteiro. Mas é gostoso ouvir. Durante a tanta graduação ali, né, tem uma certa curiosidade de saber, teve oportunidades de escrita, participação em evento, alguma coisa assim que fosse aproximando desse modelo de escrita dentro da universidade? Esse modelo de escrita de dentro da universidade te causou desconforto? Porque tem um perfil, né? Você tem um perfil de mudar, de transformar as coisas, de recriar as coisas. Então, provavelmente teve aí alguma experiência de escrita, tanto dentro da graduação, né, no período da graduação aí, quanto depois, desses modelos acadêmicos de produção escrita, de ter que se adaptar na marra ou ter oportunidades de alterar esses modelos enquanto aluno, assim. Eu acho que eu tinha uma determinação muito grande, não em si do academicismo, mas do me envolver profissionalmente, trabalhar, né, um monte de coisas. Eu expunha 2 personalidades. Como era muito festejado, vocês não têm ideia, nem a Rosana tem ideia, de como que era festejado os resultados do vestibular. Hoje em dia é festejado, mas é massificado assim e tal. A gente ganhava um monte de prêmios, ganhava um monte de coisas, ganhava... Nossa, aquilo não parava mais de ganhar coisa. Então você tinha saía no jornal, esses dias, uma pessoa me mandou foto de um jornal da época que saíram as reportagens que eu tinha passado lá e tudo e tal, e eu via, nossa, tinha coisa que eu nem sabia, assim, que tinha saído, mas tinha na Gazeta do Povo e no Estado do Paraná, eles entrevistavam, então eu tinha ficado com vamos dizer, num espaço muito, muito exposto, e eu não gostava, né, porque eu não me identificava com aquilo. Eu gostava mais do outro time, do time da festa. E sem deixar de ser aluno. E bom, então, e isso eu falo para todos os alunos. Digo, não há nada melhor do que ser bom aluno e bom de festa. Porque eu fui as 2 coisas, né? O que não pode ser bom de festa é esquecer o aluno. Eu digo, cara, eu festava até de madrugada. Eu acho que essa coisa eu aprendi muito com a rigidez. Não que ele era um cara malvado, não, mas meu pai tinha uma rigidez de disciplina, como todos, basicamente, naquelas épocas,
Meu pai, esse ano, em agosto, faria 100 anos. Então, quando eu nasci, ele já tinha 34 anos, né? E o meu pai dizia assim, quando eu comecei a voar cada vez mais longe, porque depois que eu saí de cobrador, eu voltei para trabalhar com ele algumas vezes. Eu via eles sofrendo, digo, não, eu vou voltar aí com vocês então, mas não por muito tempo. E cada vez eu fazia voo mais longe. Então, quando eu voltava, não importa que eu voltasse, a disciplina era dele. Daí ele dizia uma coisa assim, a hora de você ir dormir é problema teu. A hora de você acordar é problema meu. Não importa se você está com sono ou não está. Você vai acordar na hora. Porque a gente tinha que pegar caminhão, caminhonete e sair para o serviço. E tinha alguns serviços que eram longe, né? Então não tinha como ficar esperando o cara tomar café, não sei o que e tal. Então eu chegava às vezes e só trocava a roupa. Minha mãe ficava preocupada, que disse que ia me acidentar. Eu me acidentei várias vezes mesmo no serviço. Mas não foi por causa de sono. Então, eu tinha esse negócio do compromisso, e tem até hoje. Sempre sou o primeiro a chegar, no horário. E eu digo assim para os alunos, digo, pode fazer a festa que você quiser, mas não deixe de cumprir aquilo que envolve outras pessoas. Quando não envolver, é problema teu. Quiser dormir, quiser fazer, quiser não sei o quê. Então, eu tinha uma vida acadêmica referenciada pelas reportagens, o cara dizia, olha, e tá, o cara, esse aí é o bicho. Eu nunca peguei um exame na universidade, nunca reprovei, eu nunca peguei um exame. A matéria que mais reprovava, que era a genética, que mais de 30 anos reprovou acima de 80% na federal e era dado para vários cursos, eu passei com quase 10. E ela tem a ver com alguma coisa que você fez na pergunta ali. Mas eu comecei a ficar esnucado, porque como eu de dia era um e de noite era outro, eu comecei a não ter mais espaço, né? Naquela época não tinha celular, não tinha foto, não tinha nada. Tinha um bailão do Pato lá no fundo de Piraquara, que a cidade ia, que eu ia, que não sei o que e tal, que nós íamos para tudo. E eu não achei mais forma de dizer, eu não sou desse jeito que vocês estão falando, aluno exemplar, porque eles confundiam o aluno exemplar com uma vida, tinha aquela fama de ser CDF, ser não sei o que, ser isso, ser aquilo, o cara era o bicho, e eu não era nada daquilo, não, eu estudava, claro, eu fazia as coisas, mas eu fazia com método, que tem a ver com o método, eu tinha um método de estudar, e principalmente o método que depois me ajudou muito na formação de professores. A primeira aula do professor, primeiro que você não pode perder nunca, segundo que você não pode chegar atrasado nunca, segundo que escute tudo o que ele faz, terceiro que escute até as metáforas. Na primeira aula eu já sabia o que ele ia dar na prova, sem ele falar nada. Você vê o valor que ele dá, se ele fala de escrita, se ele fala disso, se ele fala daquilo, se ele fala daquele outro. Os alunos hoje, um monte de aluno chega, né, com aquele jeitinho de aluno de diferentes idades, se achando esperto, eu fico assim quietinho, não falo nada para não decepcionar eles, mas tudo o que eles pensam fazer eu fiz no ABC dos primeiros anos, mas é importante para eles desenvolver, aprender até que o dia que eles descobrem o mundo. E eu comecei a dizer, esse troço não vai muito longe, né? Porque deu ter dois modos operantes, um de dia e um de noite. Cada vez mais gente me encontrava. É como se eu fosse um herói para eles, né? Um tipo um Batman, um Zorro. E na gandaia eles me encontravam sem máscara. Eu digo, nossa, é você aqui, quem diria? Digo, pois é, né? E coisa. Então eu tinha um desempenho alto porque eu ainda antes de terminar a graduação eu parei com isso. Eu achava o professor um idiota, porque ele me elogiava como regra geral, dizendo, por que vocês não fazem que nem o Valdo? Olha, tá sempre atento, tá não sei o que, faz tudo que é pedido, estuda. E eu dizia, e eu ficava ali, né? Mas depois saía dali e dizia, é um idiota, não sabe nada da vida. Tinha 2 vezes a minha idade.
Mas eu digo, nossa, estou fazendo uma coisa errada que não tem tamanho, eu corrigi isso aqui, porque no fundo o professor acreditava mesmo que eu era e eu não colava, nunca colei, não teve de jeito nenhum. Eu iniciei minha carreira de colar no terceiro ano do ensino médio e terminei aquele ano. E disse, nunca mais vou colar na vida. Mas aí já era um aluno que tinha um desempenho razoável. Eu, quando fui num colégio de freira, quando fui expulso, né, do colégio público, isso está bem descrito no memorial. Eu colei e me salvei da professora que era freira. Eu fui para um colégio de freira. É o único ano que eu não estudei em escola pública. E ela tinha certeza que eu estava colando. E ela mexeu. E ela deixou de abrir o último papel onde que tinha coisa embaixo. Porque ela foi perdendo a coragem, ela mexeu na primeira folha, na segunda, na terceira da prova, e eu olhava para ela cada vez mais brabo, e ela foi perdendo o embalo. E quando ela ia me descobrir, ela desistiu, porque ela disse, se eu abrir mais uma folha, esse cara já era grande jogador, imagina, já estava ali nos 17 anos. Então eu consegui juntar tudo isso, mas eu escrevia bem já, porque eu já era militante de esquerda no período da ditadura ainda. Ser militante esquerda na época tinha que ser bom aluno, não só porque eu era, porque a ditadura impedia o cara com reprovação em assumir qualquer representação estudantil, que era a forma que eles tiravam os militantes. Eu fui representante estudantil no Conselho Universitário, no DCE clandestino, pró-DCE. Então eu ali já fazia tudo isso das coisas. A tua pergunta, precisa falar tudo isso para responder a tua pergunta. Método. Eu não tinha problema daquilo que o professor pedia. Se ele dizia para fazer uma redação longa, eu já tinha captado lá no comecinho e fazia uma redação longa. Se ele dizia sintética, eu fazia sintética. Eu fazia o que o professor pedia. E ele ainda me elogiava. Não que eu concordasse com aquilo, ele ainda me elogiava. O rompimento metodológico vem no mestrado. Ele é diferente, o rompimento metodológico. Eu queria fazer um estudo, eu demorei para fazer mestrado, fiz no tempo certo. Com 10 anos depois da graduação, comecei o mestrado, né? Concluí com 10 anos, ali pelos 6, 7 anos comecei. Cheguei lá, 2 semanas, eu disse, eu não vou estudar isso aí. Na educação, hein? Fui fazer na educação da Federal. Digo, isso é uma bobagem sem tamanho, sem precedente, sem não sei o quê. Aí já fui para um outro lá que eu achei melhor, já fiquei uns 6 meses também. Digo, isso aí não, Deus o livre, isso aí é uma perda de tempo. Vou fazer eu ficar aqui perdendo tempo. Aí um amigo meu, um professor, disse, Evaldo, ele era orientador de mestrado e doutorado, mas bem meu amigo. E eu vivia falando, eu sei porque você perde tempo nessas porcaria aí de mestrado e doutorado, fica dando aula aí, vocês só ensinam porcaria que não serve para nada, os caras ficam aí com umas normas que não vai para lugar nenhum, imagine uma coisa assim. Daí ele disse, Valdo, por que você não tenta, eu te oriento, mas eu não faço a mínima ideia do que você quer, eu só sei dizer que eu vou te orientar, no fundo eu vou te acobertar. Aí eu fui lá e eu queria estudar umas coisas e nada do que eu queria estudar podia. Nada podia. Aí eu cheguei pro Marcos e digo, Marcos, eu não quero te decepcionar, mas eu não vou estudar aí com vocês. Esse troço aqui é mais uma coisa que eu não quero fazer, eu não faço o que eu não quero. Nem meu pai fez eu fazer, imagina o que vocês vão fazer. Ele disse, Valdo, eu não sei o que você quer, mas eu sei que é coisa boa, eu tenho confiança, você quer fazer uma coisa, mas eu não sei te orientar, eu não sei, o método que eu sei, eu não dou conta. E ele disse, ele me mandou falar com uma pessoa, foi o primeiro rompimento metodológico meu, que foi lá antigamente, mesmo nas humanas, eles usavam um método estatístico, esse tipo de coisa, né? As abordagens qualitativas, elas começavam a surgir ali. E eu fui, a pessoa me escutou, só me escutou. Ela não vai falar nada. No fundo era uma análise que ela estava fazendo de mim, né? Como se fosse uma terapeuta, e ela me deu um livrinho, e ela disse,
Eu acho, dê uma lida nisso aqui. Quando você terminar de ler, venha falar comigo. E daí você me faz as perguntas para ver se eu te ajudo. Mas ela achou que eu ia levar uns 2 meses para voltar lá. No outro dia de manhã eu estava lá, bati, devolvi o livro e disse: muito obrigado. Sei o que eu quero fazer e sei que tem outro mundo que nunca ninguém me falou. Passei ali no Chaim, comprei um monte de livro, comprei uns 5, 6 livros, fui lá estudar eu sozinho. E aí eu já comecei a trabalhar com abordagens qualitativas, diferentes abordagens. Fui estudando por conta isso aí. E daí até onde que eu chego no doutorado, um tempo depois, eu já estava chegando nas histórias de vida, que não eram trabalhados nas universidades brasileiras. Aí aprendi muito das histórias de vida, não na USP. Na USP eu usei uma mistura de tudo e coisa, mas eu trabalhei as metodologias, né, todas, e a frase melhor do mundo que existe. O método mais adequado é aquele que te permite chegar a um conhecimento que você tem como objetivo. Você não fixa o método para buscar um conhecimento, você busca o objetivo. É como se você fosse desmontar e montar um automóvel, você tem que ter a ferramenta, o método é a ferramenta. Se você não tiver a ferramenta correta, você só perde tempo, você vai sofrer muito. Então você não fala do método antes de fazer a problematização, traçar o objetivo. Você vê como eu me esparramei valendo, Rosana, para dizer assim, ele vem tudo junto e misturado, mas é uma persistência com uma conjuntura, momento, pessoas. A educação, para mim, ela é muito isso, ela é um processo extremamente vivo, que os processos acadêmicos não dão conta, só fazem sofrer. Por isso que a grande maioria das pessoas sofre no processo educacional. Sofre no fundamental, no médio, na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu nunca vi tanta gente sofrendo tanto como no doutorado. E eu trabalhei 10 anos em 2 programas de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, na educação da Federal e na agrárias da Federal. E chegou um momento que eu disse assim, eu não trabalho mais, saí dos 2, só trabalho hoje, que daria para dizer assim, no campo da educação popular, né? Educação comunitária, e dentro do processo das normas, que normalmente são postas por essa visão da CAPES, que é um entreguismo internacional que não tem tamanho, eu oriento as pessoas que estão desesperadas. Quando vocês tiverem alunos desesperados, podem mandar para mim que eu oriento. Eu faço assim, primeira coisa, nós não vamos brigar com o teu orientador e você vai continuar com o teu orientador. Segundo, nós não vamos desagradar ele em nada. Nós vamos fazer o que ele está querendo. Nós vamos fazer um negócio que você vai compreender o que você está fazendo, você vai atender às exigências do programa e você vai compreender que às vezes a gente precisa cumprir a regra, mas isso não significa você se adequar a elas e nem transformar a tua vida nelas. Então essa... Eu acho que aí está o pedacinho para o nosso fecho, que acho que é justamente aí que fica a pergunta, né? Nesse contexto todo, qual seria seu conselho, né? Para quem está nesse processo de formação acadêmico e científico, precisa chegar no final, né? Precisa, ao mesmo tempo, encontrar sentido próprio para a própria produção, né? Para as leituras que faz, para as produções que realiza, né? E dentro desse contexto todo de amarras que a gente enfrenta, né? Qual conselho, né? Você já começou a dar um conselho, mas qual conselho possível para que nós sobrevivamos a esse sistema e sem... A gente quer mudar o sistema, a gente quer reestruturar, a gente quer outro mundo possível. Mas qual o conselho para quem está neste mundo ainda poder produzir nesse contexto, se é que é possível produzir nesse contexto, né?
É e não é. E eu acho que ambas respostas são afirmativas. É possível produzir nesse contexto e é possível produzir em outro contexto. Então, das vivências que nós fazemos no projeto Litoral, que hoje em dia já perdeu muito da força, né, como referenciado até internacionalmente, um monte de teses, que é o único projeto universitário brasileiro que não trabalha no campo positivista, trabalha no campo emancipatório. Então a gente vive o real, o tempo inteiro nos projetos de aprendizagem, nas interações culturais e humanísticas, que fazem no mínimo 40% da carga curricular. Uma das idas que eu faço quando está no presencial, agora já estamos quase 2 anos sem estar indo, nós vamos para uma tribo de indígenas, né, o Iepos Caigambi, os Guaranis aqui em Piraquara, mas nos últimos 3 anos presencial, agora já seria 4,5, né, por causa do isolamento, nós vamos para a Ilha da Cotinga. A gente aluga o barco, tem 80 lugares no barco e a gente chama as pessoas que querem ir. Os alunos da turma, que são uns 30, 40, mais uns 40 que vai, e depois a gente põe lá no relatório que era tudo aluno, mesmo que era pai, mãe, amigo, namorado, tudo. A gente enche o barco, não dá para ser 81, fechou 80, vamos. E passamos lá o dia inteiro. Uma das questões mais presentes que eu vi, o cacique é o Dionísio. O cacique era o pai dele, faleceu uns 3 anos atrás, e o Dionísio já era considerado cacique. Então, um rapaz bem novo. Ele fala muito pouco, mas ele é mortal nas coisas dele, assim, da forma dele expressar a coisa. Nós já levamos ele, em 2, 3 vezes eu levei ele em Matinhos para falar em conferência e coisa assim. E se você convidar, ele não vai, ele só vai se ele conhece a pessoa. Não dá mínima para aquilo lá, ele só vai porque ele atende a pessoa. Mas numa das idas, quando você chega na Cotinga, no Trapiche, tem às vezes tem, às vezes não tem, uns 4, 5 crianças assim, de adolescentes, né, meninos e meninas, 4, 5 no máximo, com celular, bem onde que a gente desce. Eles estão ali porque é o único lugar na Cotinga, na aldeia, que pega celular. É bem lá, bem na beirada, para Paranaguá, eles têm que vir ali para pegar o celular. Aí vai, os caras, claro, né, os espertos que vão pela primeira vez, nós, os brancos, que acham que sabe tudo, chega lá e tá vivo, a gente passeia, vai na horta, vai não sei aonde. A gente toma a melhor escola que eu considero do litoral, aí a escola Pindote, né, dos Guaranis na Cotinga. Ela tem um desenho fenomenal. Digo, por que não fizeram isso nas outras escolas? A aldeia toda toma café, almoça e toma o lanche da tarde com as crianças na escola. É um redondo, com o pátio no meio, o redondo é tudo as salas, eles vêm das casas deles que estão longe e vêm ali. Assim como a comunidade vem, os alunos saem, vão, vai, vem, e daí que nasce aquele conceito, né? Para nós, a gente precisa uma pessoa para educar um aluno, um professor, a mãe, o pai. Os indígenas precisam uma aldeia inteira para educar uma criança. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque daí na parte da tarde, antes de nós ir embora, a gente faz a roda toda das 80 pessoas, eles fazem uns cantos guarani lá e coisa e tal, e daí tem uma fala com o Dionísio. Aí, como já está bem ambientado, o dia inteiro comendo junto, andando junto, discutindo juntos, os Guarani falam muito pouco, os adultos, as crianças interagem, os adultos não, muito pouco, eles são muito tímidos. Aí, claro que sempre tem 80, nós um mais atrevido, né? E a pergunta que é mais ou menos que foi feita é nesse contexto. Vocês, com toda essa cultura aqui e tal, vocês não acham que vocês estão perdendo a cultura usando celular? Que é isso que a gente pensa, né? Que o celular, na mão das crianças, na mão dos alunos, tira a concentração do estudo. O Dionísio, ele faz uma voz tranquila assim, ele diz assim: nós usamos o celular,
Nós não usamos carro porque nós estamos numa ilha. Mas se nós tivéssemos uma nave espacial, nós usaríamos a nave espacial. A diferença de nós para vocês é que nós usamos o celular e o celular usa vocês. Então, o método que você pede é isso. Não há problema nenhum você usar um método de dominação. Não há problema nenhum você trabalhar com método quantitativo, estatístico, impessoal. Eu digo, tem coisa mais idiota do que você tá falando com algumas coisas que te envolvem na terceira pessoa indefinida. Eu digo, nunca. O cara que faz isso deve dizer, leia um livro, cara, venha lá em casa que eu te dou um livro de presente lá para você. E o cara diz, não, mas a CAPES, digo, me dá onde que está escrito isso? Está escrito na norma do teu curso. Na CAPES não está escrito, não está escrito na LDB, não está escrito em lugar nenhum. Você tem que usar o método não pode te usar. Então, se você vai fazer, eu vou fazer um curso aí com vocês no Instituto, e o método de vocês é um determinado método, eu vou ter que usar um método, e eu vou lá e uso, o método não vai me usar. O complicado é quando vai fazer mestrado e doutorado com um único método e a pessoa pensa que aquele é o único método, como eu me rebelei lá atrás. Então, a pessoa às vezes vem me procurar, diz a coisa tá feia, né? Eles sabem que eu acabo ajudando ali, eu fui 11 anos diretor, né? Os professores, um monte deles fizeram doutorados, o conceito A da CAPES, quais, não sei o quê, digo, vai sofrer. Mas digo, quer sofrer menos, eu te ajudo. Venha se lembrar disso, venha me procurar que eu te ajudo. Digo, não tente combater. Você tem uma coisa que você tem que aprender na vida, que não, duas forças em sentido contrário se anulam, não resulta nada, está lá na física, né? Você use o que eles estão propondo, aprenda. Que nem as plataformas, aprendi todas aí. Claro que tem umas que eu uso mais, né? Mas aprendi para usar. As que eu uso mesmo, eu domino, é diferente. Então aqui o método, ele está muito, a gente diz na dialética, né? Ele está muito coisificado, ele não está compreendido. E quando a gente dá disciplina aí, né, coisa assim, as pessoas não querem compreender filosofia, quem vai estudar. Ela quer compreender o método, como você faz. É mais ou menos que nem você compra forno de micro-ondas, geladeira, celular. Ninguém lê o manual, porque não interessa fazer funcionar, não importa o manual. Devia ler o manual, porque devia compreender. Então, quando se faz metodologia, a pessoa não quer estudar a metodologia, ela quer resolver o estudo dela. E aí ela leva isso como um padrão. Digo, não, aquilo lá você usou e deu conta disso, não tem problema nenhum. Digo, pensa se eu tenho alguma dificuldade com o método estatístico. Até porque antigamente a gente tinha que fazer os cálculos, agora é só pôr numa maquininha, tá tudo pronto, né? Um programa te resolve tudo. Então, esse trem aqui, Rosana, eu estou respondendo em 10 minutos, mas é anos de estudo, O Umberto Eco, um romancista extraordinário, né, que escreveu O Nome da Rosa, tudo e tal, ele era professor, eu conheci nessa época da Itália, ele era da Universidade de Bolonha, eu estava na Universidade de Pisa, que é só descer da Emília-Romanha para a Toscana, onde você chega ali, tá? E eu ia seguido ali, 1 hora de trem. Fui lá na sala dele, nunca falei com ele direto, eu fui na sala, as 2 vezes que eu fui lá, não estava lá, mas queria falar com ele. Ele escreveu um livro que é muito bom, porque é um livro acadêmico, ele era um bom professor da Universidade de Bolonha, ele era acadêmico, mas como ser romancista é muito difícil a pessoa pegar os romances que a gente lê dele e ver ele como professor. Como escrever uma tese? E não precisa ler o livro, é só ler. Lá na introdução tem um subitem do subitem, como não ser usado pelo teu orientador. E fazer meu orientador, eu sou amigo dele até hoje, dos dois,
porque foram pessoas que a gente estabeleceu uma conversa. Veja, o meu orientador do doutorado é uma pessoa conservadora, acho que nunca na vida votou num partido progressista, e a gente tem uma amizade extraordinária, em dois mundos ideológicos diferentes que dialogam, mas ele não tem nada, né, de um caráter negativo. Eu digo, ideologia, caráter e eficiência são três mundos. Se você encontrar os três que você idealiza na mesma pessoa, você encontrou Deus, né? Ninguém tem isso em si. A gente tem alguma coisa sempre que tem que desenvolver. Então, a redação científica hoje que eu trabalho, ela é no objetivo. A gente diz, tem vários objetivos possíveis dentro desse teu campo de estudo. Veja um objetivo, né? Aí, com a complexidade, eu faço o caminho contrário desse de fragmentar o conhecimento para estudar uma partezinha, que é do Taylorismo, né? E eu digo, vamos estudar no complexo, mas não com esses métodos que estão aí. Esse você não dá conta. Eu digo, mas se você quer estudar nesse, vamos estudar nesse. Vamos nesse, não tem problema. É só você não deixar ele te usar, você usar ele e dizer, olha, ele serviu para eu desenvolver esse estudo, não é o que eu uso continuadamente, ou não é a única coisa que eu uso, então daí tem que usar um pouco, trabalhar um pouquinho mais. Eu normalmente estava lendo aqui, até que eu vou numa banca daqui uns dias, eu vou numa banca, para ir na banca é um milagre, porque eu não aceito. Então a pessoa me convida para a banca, eu digo assim, você está em perigo? Se você estiver em perigo, eu vou lá te defender. E eu sou um bom advogado de defesa, você não imagina. Agora eu vou lá defender uma que está em perigo, lá na Unicentro. Olhe o que está escrito em todas as monografias, TCC, dissertação, tese. Nesse caso, uma tese. Tese apresentada como exigência parcial para obtenção do título de doutor. Tese apresentada como exigência parcial para obtenção. Bom, se é exigência parcial, o que é total? Eu chego assim, digo, tá bem escrito, tá legal, tá até muito grosso, tá muito serviço para ler, não sei se todo mundo conseguiu ler, né, porque eu leio, não vou sem ler, eu digo, eu leio tudo e tá ótimo, tá bom demais, se eles me dão meia hora para questionar, tá bom demais. Digo, eu anotei aqui, já anotei, tem umas orelhinhas aqui e tal, coisa. Digo, escrevi a lápis, coisa assim, perfumaria. Quer corrigir isso aí, corrija você. Digo, agora fechou isso aqui, ó. Pronto. Tenho quantos minutos ainda? 29. Agora vamos prosear, não sobre a tese, sobre o que você aprendeu no doutorado. A tese você fez, é uma exigência parcial, tá aí, eu já estou te dizendo que tá ótimo, não sei o que eles vão dizer. Eu estou dizendo que eu tinha para te sugerir, vou ficar lá lendo, na página 32, você usou a palavra sistêmica. O que você quis dizer com sistêmico, do Capra aqui no caso? Digo, tá escrito, não sou papagaio para ficar reproduzindo aquela porcaria. Digo, eu escrevi lá, tente pôr uma linha a mais aqui que alguém vai dizer que é esse diabo do sistêmico aí. Digo, agora vamos falar da educação. E eu quero saber o seguinte, você é professor, ou vai ser professor, como que você saiu daqui com a concepção de educação? E adivinha coisa boa, você de fora sempre é o primeiro a falar. Como é que os outros que estão com a tese com 48 anotações e uma recomendação, aqui eu senti falta. Aqui nós temos umas palavras até que dá um livro para dizer que eles usam assim, umas palavras genial, é tudo repetido aquilo lá. É tudo, o cara levou paulada quando foi defender e depois faz os outros sofrer. É mais ou menos isso, Rosana? Que era por responder. Tudo isso. Nossa, respondeu muito bem. Eu só tenho a agradecer, muito obrigada. Que bom ter a oportunidade de conversar com você, Valdo. Que bom poder ter
isso aqui gravado, porque vai ficar gravado aqui, já está gravado no coração e é de verdade mesmo. O agradecimento é de verdade. Você é uma pessoa muito importante para a gente, você é uma pessoa muito importante para o litoral, né? O que eu ajudo mais é no sentido dessa compreensão do processo. Quando a gente compreende o processo, a gente faz. E se a gente conseguir compreender o processo e achar alguma parte que a gente gosta, que tem identidade com a gente desenvolve com uma coisa muito boa. Assim, eu digo, nunca vi um jovem ter sono às 5 da manhã numa festa. Como é que vai dentro da sala de aula e vai dormir? É porque são dois mundos diferentes. Um que tem sentido para ele, identidade, e outro que não tem. A nova educação, ela tem que ser uma educação prazerosa, amorosa. Ela não pode fazer um cara que está fazendo doutorado adoecer. Eu via lá naquela USP, metade doente, metade tomando remédio para dormir, para não sei o quê. Eu digo, pelo amor de Deus, isso aqui é pior do que lá na igreja, que uma vez eu tentei rezar lá, mas não me dei bem também, porque eles me mandavam rezar uma coisa lá chamada terço, que ficava o tempo inteiro repetindo Ave Maria. Eu digo, mas não dá para mudar o discurso, eu vou ficar o dia inteiro aqui rezando Ave Maria, eu já sei rezar essa, eu vou inventar uma, tá? Ainda bem que Deus não escuta, né? Porque se Deus escutar... Até Deus dormiu do tanto Ave Maria. Aí eu encontrei a Teologia da Libertação, que é um capítulo da minha vida, foi ótimo, porque a Teologia da Libertação tinha outros processos. Bom, hoje então nós tivemos o prazer de conversar com o professor Valdo, que compartilhou um pouquinho do seu processo de letramento, da sua aquisição da escrita acadêmica, de todo o seu processo de formação. Nós agradecemos muito sua presença, professor, educador, e nós nos vemos numa próxima, em mais um Só Sei Que Foi Assim.